novamente. Vamos abrir em Gênesis 50, versículo 14. Enquanto vocês acham, eu vou orar aqui pela palavra. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Deus, por mais um dia na sua presença e por mais um dia na sua casa. Pai, nós iniciamos o culto hoje falando do poder da tua palavra. O quão profunda ela é e o quão eficaz, meu Pai, ela pode ser na nossa vida. Jesus, abre o nosso espírito, o nosso coração e os nossos ouvidos para não só ouvir a sua palavra, Pai, mas que ela possa, de fato, entrar dentro do nosso ser. Que o Senhor possa frutificar, meu Pai, a tua voz nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Gênesis 50, versículo 14. Depois você deixa fácil o Efésios, tá? Tá em seguida. Amém. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. No 15. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogo-te que perdoe a transgressão dos teus servos, de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. No 18. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhe respondeu: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é nesse dia, para salvar muitas pessoas com vida. Pode deixar aberto agora em Efésios, por favor. 4:32. Aí. Bom, então aqui em Gênesis 50 fala sobre José. Né? Ele, quando o pai dele morre, ele vai sepultar o pai dele, vem um mensageiro com o pedido do pai. Por quê? Porque os irmãos de José fizeram várias coisas, né, contra a vida dele. E agora, no momento que José está numa posição superior aos irmãos, eles temem com que José queira se vingar deles, né? Queira fazer com que José, agora que ele tem um bom posto, que ele tem poder, queira fazer com que José tem esse plano de vingança, né? Queira tentar contra a vida deles também. Só que José, ele é muito bem resolvido. E ele consegue exercer o perdão sobre os irmãos. Por quê? Porque ele já se coloca numa posição onde, apesar dele ter sido injustiçado, ele não é superior aos irmãos. Então ele poderia, sim, se sentir superior. Por quê? Porque quando eu estava na mão de vocês, vocês me acusaram, vocês me jogaram no poço, vocês tentaram contra a minha vida, e agora vocês estão aqui pedindo perdão a mim. Mas não, José, ele tinha essa coisa bem resolvida, porque apesar dele ter sido injustiçado, ele não se via como alguém superior aos irmãos. Ou seja, vocês erraram comigo, então vocês são menores e eu sou maior porque eu fui a vítima. Não, José, ele tinha essa questão bem resolvida, tanto que ele diz: olha, eu não estou no lugar de Deus para poder dar aquilo que vocês merecem. Eu não estou no lugar de Deus para ser aquele que vai cobrar aquilo que vocês me fizeram. E justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o perdão e as faces que o perdão tem. Então nós sabemos que o Senhor, né, nós temos aquele conceito de perdão. Deus nos perdoou. Né? Então todo ali culto de Santa Ceia, a gente sempre está em volta disso. Né? Nós agradecemos a Deus pela salvação, nós agradecemos a Deus pelo perdão dos pecados. Né? Nós temos bem claro que o maior feito que Deus fez pela mim e pela sua vida foi a nossa salvação. E qual foi esse efeito da salvação? Foi que através do sacrifício de Jesus, eu e você, nós fomos perdoados do nosso pecado. E é isso mesmo. Só que eu digo que o perdão tem essas duas faces, porque da mesma forma que Deus te perdoou e me perdoou, Deus também manda com que a gente venha perdoar. E é isso que diz aqui em Efésios, no 4:32. Pode ler pelo telão mesmo, porque é só esse versículo. No 32. E sedes amáveis uns com os outros, compassivos,
e perdoai uns aos outros, porque também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, da mesma forma que Deus nos perdoou, ele pede também com que a gente tenha essa graça de, olha, sejam bons, né? Sejam benignos, sejam bons uns com os outros. Sejam também misericordiosos uns com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, assim como Deus é misericordioso comigo e com você, assim como Deus é bondoso comigo e com você, e um dia nos perdoou, ele pede com que a gente venha fazer igual, né? E para a gente conseguir replicar isso, não é tão simples assim, porque a nossa tendência é, sempre nós recebemos da parte de Deus, mas na hora de replicar aquilo que Deus nos pede, sempre parece muito mais difícil. Mas parece de fato mais difícil porque nós não somos condicionados, ou às vezes o nosso objetivo não é ser como Cristo foi. Ou por muitas das vezes a gente não replica o nosso relacionamento com Deus com os outros. Porque se todas as vezes que alguém errasse comigo e com você, a gente replicasse aquilo que o Senhor faz com a gente teria essa capacidade de perdoar. Porque quando eu e você, né, então primeiro pensando daqui pra cá, né, do nosso relacionamento com Deus, né, no caso, quando eu peco, quando eu erro, como é que o Senhor se comporta comigo, né, o que o Senhor faz comigo? Então, a partir do momento que eu erro e peco contra Deus, o que primeiro me preenche é aquele sentimento de culpa. E, inclusive, essa é uma das evidências de que o Espírito Santo está em mim e está em você. Né? Por quê? Porque o pecado ele tem que ser algo que entristece a nossa alma. O pecado tem que ser algo que a gente se envergonhe assim que acaba de fazer. Né? Essa é a evidência que o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Assim que eu erro, assim que eu peco, aquele sentimento de culpa me toma. Eu me sinto envergonhado diante de Deus e me sinto arrependido. Por quê? Porque eu sei que assim, a partir do momento que eu errei, a partir do momento que eu pequei não só contra mim, mas eu pequei contra Deus. Então, assim que esse sentimento de culpa, esse arrependimento, assim que esse sentimento de arrependimento, de desgosto, brota dentro de mim, a graça e a misericórdia de Deus já me alcançam e o Senhor já me perdoa. É sempre assim. A gente erra, a gente tem noção daquilo que a gente fez, aquele arrependimento genuíno, né? Aquele arrependimento profundo toma conta da gente. E a partir daquele momento que a gente de fato se arrepende, pede perdão a Deus pelo aquilo que nós fizemos, o Senhor, cheio de graça e misericórdia, ele tem aquela prontidão em nos perdoar. Né? Quase que instantâneo. Assim que a gente se arrepende do nosso pecado, o Senhor com a outra mão já nos oferece o perdão. Então, assim, no momento que eu já me arrependo, o Senhor de bate-pronto já me oferece perdão. Por quê? Porque o Senhor é rico em graça e misericórdia. E essa graça e misericórdia que Deus tem comigo e com você, e a partir do momento que Ele nos concede esse perdão, a gente já automaticamente também já se sente constrangido. Porque é um sentimento de constrangido no sentido de envergonhado. A gente se sente envergonhado. Né, quando nós pecamos contra Deus, quando nós erramos por diversas e diversas vezes, e o Senhor concede perdão, a gente se sente envergonhado porque a gente já pensa, né, Senhor, eu tenho a capacidade de fazer isso com o Senhor, e o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que podia vingar, que podia pesar sua mão sobre mim, não, o Senhor me concede perdão. Então a gente se sente envergonhado por quê? Porque o perdão revela o caráter de Deus. E quando o Senhor nos pede a perdoar, é porque justamente o nosso caráter vai ser revelado ali. Então, essa sensação de constrangimento do Senhor não é um constrangimento para nos envergonhar no sentido de nos diminuir. Por quê? Porque quando o Senhor nos perdoa e o amor dele nos constrange, ele nos mostra que ele não nos vê pelo nosso erro. Né? Ou seja, assim que a gente peca, assim que a gente erra, assim que a gente cai, e o Senhor nos concede esse perdão, ele nos mostra que, olha, apesar do que você fez, você continua sendo meu filho. Né? Jesus fez isso com a mulher adúltera. Tanto que na palavra não diz o nome dela. Ela tem esse rótulo. Né? A mulher adulta, ela tem o rótulo do pecado que ela cometeu. Por quê? Aquelas pessoas pegaram ela fazendo aquilo, né? Pegaram ela em adultério e foram levar para Jesus. Já justamente fazendo isso, né? Acusando, apontando o erro, apontando o pecado. E Jesus... Se fosse para Jesus olhar para aquela mulher adúltera e resumir ela só aquele pecado,
ele também teria visto todas aquelas pessoas com seu pecado. Um com a mentira, outro sendo adúltero também, outro sendo, enfim, ladrão. Enfim, ele poderia ver todas aquelas pessoas como pecado também. Mas não, ele diz, olha, se nenhum de vocês tem nenhum pecado, que atirem a primeira pedra. Né? Que não tem pecado algum, pode tirar a primeira pedra. Mas ele diz justamente isso porque ele não enxergava na mulher adúltera e também não enxergava naquelas pessoas só o seu pecado, só o seu erro. E é justamente assim comigo e com você. O Senhor, apesar do nosso erro, ele não nos enxerga apenas com o nosso pecado. Né? Ele não nos rotula. Você é aquilo lá, sabe aquilo que você sempre faz? Você é aquilo ali. Não. Até porque se o Senhor fizesse isso, a gente estaria mais que perdido. Mas não, apesar do nosso pecado, apesar da nossa falha, o Senhor continua vendo o nosso rosto. O Senhor continua vendo e sabendo o nosso nome. Né? Então, Jesus fez justamente isso com aquela mulher adúltera. Sim, de fato, ela cometeu um pecado? Cometeu. Ela cometeu um erro? Também. Só que apesar daquele erro e apesar daquele pecado, ele ainda o enxergava. E a graça e a misericórdia dele concedeu perdão a ela. Então, da mesma forma que o Senhor concede todo esse perdão para nós, ele quer também com que a gente replique esse perdão ao outro. E aqui no Efésios 4, versículo 32, diz justamente isso, como havia lido no começo. Que vocês possam ser amáveis uns com os outros, né? Que vocês possam ser bons uns com os outros. Que vocês possam ser compassivos, ou seja, que vocês possam compreender uns aos outros. Para que vocês possam perdoar uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então agora é a perspectiva do outro com a gente. Né? Aqui a gente já conseguiu compreender como o Senhor se comporta quando o pecado está aqui em mim. Como ele se comporta comigo. Né? O que o Senhor faz comigo? Eu peco, me encho de culpa, porque o pecado tem que nos entristecer, o pecado tem que nos sentir, realmente dar esse sentimento de envergonhados, de arrependidos. O Senhor de prontidão, assim que eu dou a minha mão do arrependimento, o Senhor dá a sua mão do perdão, eu me sinto envergonhada por esse amor e tá tudo resolvido. É claro que o Senhor trata a gente com consequência, mas exatamente nesse momento é isso que acontece, né? Agora, como é quando é o outro que erra comigo? Né? Como é quando é o outro que erra com você? Quando o outro não supre a sua expectativa, ou quando o outro te magoa a certo ponto de ter errado, né? De ter falhado com você. A gente, inicialmente, a gente sente essa dor na nossa carne. Assim como José. Quando ele foi jogado no poço, sem dúvida aquilo doeu na carne dele. Por quê? Porque a gente confia uns nos outros. Né? É uma besteira falar, confie só em Deus, não confie dos outros. Não, a gente confia. Você confia na sua mulher, você confia no seu marido, a gente confia nos nossos pais, a gente confia nos nossos filhos, a gente confia uns nos outros. Né? A maior besteira é falar que não. Não, a gente confia uns nos outros. E justamente por confiar, que é algo natural e é o esperado também, que quando o outro erra com a gente, quando o outro falha com a gente, aquilo nos dói. Porque a gente nunca espera. Né? A gente nunca espera um erro, a gente nunca espera uma pisada na bola de ninguém. Principalmente quando são os mais próximos de nós. Então, o erro do outro, a falha do outro é algo que nos dói? É. É algo que nos machuca? Também. Por quê? Porque é algo que nos magoa também. Só que, exatamente nesse momento que a gente não consegue ter a sabedoria que José teve. Por quê? Os irmãos erraram com ele, só que ele não se via superior a eles. Só que agora, quando é alguém que erra comigo e com você, a gente já se toma como senhor daquela situação. Então, você errou comigo. Então, você tá aqui, eu estou aqui. Né? Foi você que falhou comigo. Foi você que falou que não devia. Então, eu tô num patamar e você tá lá embaixo, tá em outro. A nossa mente tem essa capacidade de inverter e distorcer as coisas. Não é porque o outro errou comigo que eu sou superior ao outro. Né? Não é porque o seu marido te falou algo atravessado, ele tá errado? Ele tá errado. Mas não é porque isso aconteceu que isso te faz senhora no caso, né, da situação. Não é porque o outro errou comigo que eu tô superior a ele, ele está inferior a mim porque ele errou. E é justamente isso que José não fez. Olha, realmente, vocês fizeram de tudo um pouco comigo, só que eu não estou no lugar de Deus. Vocês, de fato,
Fizeram muitas coisas, tentaram o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. Então eu não estou no lugar de Deus. Eu não vou vingar nada. Né? Eu não vou fazer nada contra a vida de vocês. Eu não vou falar nada atravessado para vocês. Por quê? Porque eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou o Senhor da situação. Então, essa sensação de que a pessoa está em débito. Né? Então, você errou comigo, você falou aquilo que você não devia, você me confessou um erro seu e eu já distorço isso tudo para... então você errou comigo, então agora eu sou superior e você é inferior a mim, então é você que está em débito comigo. O que a gente começa a fazer? Começa a ignorar. Começa a tratar de forma fria, o tratamento de silêncio, né? Que hoje em dia é algo muito... que se fala bastante, né? Então, eu vou lá, faço alguma coisa contra a Sueli, acabo conversando com ela, a gente toca nesse assunto e a Sueli começa a ficar de cara virada pra mim. Começa a fazer o tal do tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é bem óbvio mesmo. É eu falar com ela, ela fingir que não tá ouvindo. Né? Eu tá aqui falando com ela, ela finge que não tá ouvindo, eu passo por ela, ela finge que não tá me vendo. Então isso é justamente quando o inimigo já acha uma brecha pra te fazer o quê? Senhor da situação. E não é isso que Deus quer de mim e também não é isso que Deus quer de você. Né? Porque aqui em Efésios, de novo, diz... Olha, sejam bondosos uns com os outros, sejam compreensivos uns com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus os perdoou. Porque se Deus fizesse tratamento de silêncio comigo e com você, se Deus aplicasse a sua... E Deus teria, na verdade, ele tem toda o direito de fazer isso porque ele é Deus. Né, de aplicar a repreensão, de aplicar o silêncio, de aplicar qualquer tipo de represária. Ele tem essa capacidade, quem não tem sou eu e você. Mas mesmo ele tendo toda essa capacidade, podendo fazer isso, ele não faz e pede com que eu e você não fizemos também. Né, ele diz, não, olha, sejam bondosos uns com os outros. Por quê? Porque eu sou com vocês. Sejam compreensivos uns com os outros. Por quê? Porque eu sou com vocês. Perdoe uns aos outros, porque eu perdoo vocês. Nenhuma das vezes que a gente, com o coração arrependido, se apresentou a Deus, o Senhor não concedeu perdão. Isso nunca aconteceu. Então, porque quando é o outro que faz comigo, eu quero ser senhora da situação e eu quero aplicar a represária que eu acho que deve ser aplicada? Né? Por que a gente que quer aplicar o castigo, que quer aplicar a sentença na vida da pessoa? Deus está trazendo essa noite que esse não é o nosso lugar e esse não é o nosso dever. Não é o meu dever, não é o seu dever aplicar nada a ninguém. Significa que a gente vai ser sempre omissa à situação? Então quer dizer que fulano vai, pinta e borda comigo, é pra eu ser amiguinho? Não, significa que o quê? Há um arrependimento? Às vezes nem vai vir. Na verdade, às vezes tem situações, tem pessoas e tem coisas que nunca vai vir da parte de lá um pedido de desculpa. Nunca vai vir de lá um pedido de perdão, um arrependimento do que fez. E é bom que a gente se contente com isso. E é bom que a gente saiba lidar com isso. Mas fulano fez, fulano falou, me magoou, me machucou, me fez sofrer, me fez chorar. E fulano passa tempo, me vê, finge que não aconteceu nada, finge que ficou por isso mesmo. E às vezes isso vai ser sempre assim. E é bom que a gente não guarde essa mágoa no nosso coração e que a gente libere perdão mesmo sobre a vida da pessoa. E não pensar, não, eu não vou falar porque fulano fez isso comigo, eu também não vou fingir que tá tudo bem, eu não sou besta. A gente é muito bom em querer não ser a nova criatura que Deus nos chamou pra ser. Né? Então, não, eu não vou levar desaforo pra casa. Fulano fez isso comigo, então eu vou sim falar alguma coisa. Eu vou sim tratar ele de forma diferente pra não pensar que é bagunça. Mas é isso para Deus, é isso que Deus quer de nós? Não. Deus nos chama a ser nova criatura. E como assim nova criatura? Seguindo o que a palavra dele diz. Perdoem uns aos outros. Sejam compreensíveis uns com os outros. Sejam bondosos uns com os outros. Né? Isso é fácil? Não, não é. Mas é justamente para isso que Deus nos chama a ser nova criatura. Então que a gente possa basear o nosso tratar com a nossa experiência com Deus. É muito difícil, mas se todas as vezes que... Na verdade, em relação ao perdão... a nossa experiência com Deus é o que mais consegue nos orientar de bate-pronto o que fazer. Então tem coisas que nos acontecem, tem situações que a gente vive que a gente não sabe muito bem o que fazer. E a gente vai e busca a direção de Deus, busca a direção de Deus na palavra, busca a direção de Deus em oração. Mas em relação ao perdão, é algo que se a gente
começa a pensar qual é a minha relação com Deus, a gente já acha a resposta. Então, como é que eu me sinto quando eu erro? Eu me sinto cheio de culpa. Eu me sinto totalmente arrependido do que eu fiz. O que eu faço? Eu vou até o Senhor arrependido e Ele de bate-pronto já me devolve o perdão dele, né? E o que o Senhor me faz? Ele me perdoa e Ele acaba me constrangendo com o seu amor. Como é que eu pude errar com alguém que é tão bom pra mim? Essa é a nossa sensação. Como é que eu posso fazer de novo? Como é que eu posso cair de novo nisso? Pecando não só contra mim, mas pecando contra Deus, sendo que Deus é tão bom comigo. Né? A gente se sente constrangido em amor. Então, com o outro, é difícil, dói na nossa carne, dói. Mas eu preciso ser como o Senhor é pra mim. Eu preciso começar a usar as experiências que... A experiência que eu tenho com o Senhor, eu preciso replicar ela com o outro. Porque se eu não replico aquilo que eu vivo com o Senhor, de que me vale as minhas experiências? Se eu de tanto assisto pregação, de tanto eu sento para ouvir ministração, onde de todo tipo de assunto a gente trata ao longo do ano, se eu não consigo replicar as minhas experiências com Deus, se eu não consigo replicar o comportamento que Deus tem comigo, com o outro, de que me vale? Não nos vale de nada. E o que a palavra de Deus quer trazer comigo, para mim e para você hoje, é justamente isso. Olha, começa a replicar aquilo que o Senhor faz com você. Porque no fundo, nós nem somos tão bons assim. Bom de verdade é Deus. A palavra de Deus diz isso, que não há um justo sequer. Então é claro, a gente espera um erro? Não. A gente espera uma falha? Também não. Só que se até o Senhor foi injustiçado, por que eu não seria? É algo que o pastor sempre fala, né? A gente não está inaugurando nada. Nenhum sofrimento que a gente passa, a gente está inaugurando, fulano me magoou. Alguém me falou alguma coisa que eu não gostei. Né? O meu marido fez isso comigo e algo que me machucou, que me doeu. E não significa que o outro não tá errado, tá? De fato, as pessoas pisam na bola mesmo e às vezes pisa feio. Pisa de doer na nossa carne. Da gente chorar, da gente sofrer com aquilo. E não é fácil. E só a graça e o amor de Deus vai nos fazer capazes de conceder o perdão. Assim como o Senhor me perdoa, eu preciso conceder perdão. Né? Então, se a gente não consegue replicar a nossa experiência com Deus com outro, de que nos vale? Se eu não consigo fazer aquilo que o Senhor faz por mim, de que me vale? E se não fosse possível a gente conseguir perdoar como o Senhor perdoa, Ele não teria deixado isso pra gente fazer. Verdade. Então, o que José entendeu é justamente isso. Eu não sou senhor da situação. Vocês fizeram coisas contra mim. Vocês tentaram contra a minha vida. Vocês fizeram inúmeras coisas pro meu mal, mas Deus intentou em bem e eu não estou no lugar de Deus. Tá tudo certo. E ao longo aqui, né, de Gênesis 50, prosseguindo com esses versículos, ele abençoa a vida deles, fala que vai sustentar os irmãos. Ou seja, tava tudo certo, tá tudo resolvido. Não significa que tenha sido fácil. Não significa que quando o erro aconteceu com ele não tenha doído. Mas ele sabia e tinha isso muito bem esclarecido. Olha, eu não sou o senhor da situação. Eu não estou no lugar de Deus. Tá tudo resolvido. Vem pra cá, vou sustentar vocês, vou ajudar vocês. E tá tudo certo. Então que a gente possa replicar a nossa experiência com Deus. Se é que a gente tem. Né? Porque se eu não consigo replicar minha experiência com Deus, será que eu realmente estou tendo alguma? Será que eu tenho de fato buscado o perdão genuíno do Senhor? Porque se eu não consigo replicar, significa que nunca experimentei. Né? Se eu não consigo amar ao outro como Deus me ama, significa que nem o amor de Deus eu não estou experimentando. Se o que Deus me pede é muito difícil a tal ponto que eu não consigo fazer, será que eu estou experimentando isso em Deus? Será que eu estou próximo o suficiente ou estou distante, que eu não consigo, nem com a ajuda do Senhor, fazer isso com outro? É uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer. Senhor, é difícil? É. Mas eu experimento isso do Senhor. Eu experimento do seu amor e da sua misericórdia todos os dias. Todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu pequei, o Senhor sempre teve a prontidão de me perdoar. Então eu preciso, através da sua graça e através da sua misericórdia, replicar.
Eu preciso liberar perdão sobre a palavra mal atravessada. Eu preciso liberar perdão sobre aquilo que foi feito em mim, me doeu e me machucou. Eu preciso liberar perdão porque o Senhor me perdoa todos os dias. Então, que a gente possa buscar em Deus isso. Que o nosso coração inflamado não nos impeça de viver aquilo que Deus me manda. Porque é justamente para isso que Deus nos chamou. E é através dele que nós vamos ter essa capacidade também. Então não é que isso vai vir de bate-pronto nosso, né? A gente não é tão virtuoso assim, né? A gente não é tão bondoso assim, tipo, tudo bem, você fez isso contra mim, tá tudo certo. Não, não é tão de bate-pronto assim. Então às vezes o perdão ele demora para ser liberado, demora, ele leva um tempo, porque é um processo. Mas que a gente possa pedir por essa graça e essa misericórdia de Deus, porque é Ele que vai nos conceder. Então que a gente possa buscar esse equilíbrio nas coisas. Né, ter a vida instalada na realidade, como José tinha. Olha, vocês pecaram, vocês erraram, né? Vocês falharam comigo. Tá tudo certo. Eu não estou no lugar de Deus. E é isso. Né? Então nós não somos senhores de nenhuma situação. Apesar de. Né? Então, apesar do que foi feito, apesar do que falaram, apesar da confiança que foi quebrada, apesar daquilo que eu não esperava, mas você teve a capacidade de fazer, né? Então, apesar daquilo que tiveram a capacidade de fazer ou de falar com você, nós não somos senhores da situação. E quem vai resolver essas coisas é o Senhor. Quem vai aplicar aquilo que precisa ser aplicado com o outro é o Senhor. Quem vai tratar daquela pessoa é Deus, da forma que Ele quer, da maneira que Ele bem entender, e não eu. Então, que a gente possa usar as experiências que nós temos com Deus com o outro. Né? Que a gente possa justamente ter o nosso relacionamento com Deus como uma referência. Senhor, eu vou fazer como o Senhor faz comigo. Como que o Senhor faz comigo? E pensar nisso. Né? Não é fácil, mas é pensar de fato, como é que o Senhor faz comigo? O Senhor faz assim, assim, assado. Amém. Com a sua graça, com a sua misericórdia, eu vou ter essa capacidade de fazer. Eu vou ter essa capacidade de conseguir entregar aquilo que o Senhor me entrega, seguindo a palavra de Deus, porque o Senhor nos chama a ser nova criatura. Então, é fácil? Não, não é, mas o Senhor nos chama a ser nova criatura segundo a sua palavra, e é isso que Ele nos deixa. Olha, sejam bons uns com os outros, seja compreensivo. É fácil? Não, mas olha, seja um pouquinho mais compreensivo, se esforça para ser um pouco mais bondoso, como eu sou com você, se esforça para ser bondoso também com outro, se esforça um pouco para ser um pouco mais compreensivo. Né? Então tudo a gente não quer entender, a pessoa quer conversar, a gente não quer ouvir. Né? Então se esforcem para ser um pouquinho mais compreensivos uns com os outros, se esforça para perdoar, porque eu perdoo vocês também. Eu perdoo vocês através do sacrifício de Cristo. Então que a palavra de Deus seja o nosso norte e que o nosso relacionamento com Deus seja a nossa referência. Eu vou fazer como o Senhor faz comigo. Eu vou fazer como o Senhor tem a capacidade de fazer comigo através desse relacionamento que eu tenho com Deus e que eu preciso cuidar. Eu vou ter a capacidade também de fazer na vida do outro. Amém? Glória a Deus. Podem se levantar. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, nós te agradecemos, Deus, pela Sua direção. Pai, trabalhe em nós, meu Deus, um coração como o Seu. O Senhor nos chama a sermos nova criatura, o Senhor nos chama a ser como o Senhor é. Pai, nos dá a capacidade de termos nosso relacionamento com o Senhor como referência. Pai, nós não somos senhores de nenhuma situação, nós não somos, Deus, melhores do que ninguém. Pai amado, nós só estamos aqui por conta da Sua graça e da Sua misericórdia. Então, Senhor, nos ajuda a sermos a cada dia mais como o Senhor é, nos ajuda a liberar o perdão, nos ajuda, meu Deus, a sermos livres de toda mágoa. Nos ajuda a ser, meu Deus, a cada dia um pouco mais parecido com o nosso Pai, que é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos e pedimos pela vida da irmã Alzira, que o Senhor possa continuar acrescentando em saúde. Nós te agradecemos também, Senhor, pela vida do Murilo, que o seu nome continue sendo glorificado, Deus, através da vida dele. Pai amado, nos dá uma semana abençoada, nos cobre com a sua graça, nós consagramos, Deus, a nossa semana a Ti, a nossa vida a Ti. Vai à frente de todo o desafio e de todas as coisas, que o Senhor possa nos guardar, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, que o Senhor possa nos dar um fim de noite abençoado, no nome de Jesus. Amém.